Chad Coachgan, acho que é assim que fala o nome dele, o autor desse livro, Homens, Mulheres e Filhos, é frequentemente acusado de ser misógino, um cara que, em um nível bem íntimo, não gosta de mulheres. Então ele sempre costuma retratar homens que objetificam mulheres, mulheres em situações humilhantes, etc. E ele também é um pouco mal visto por tratar de questões como pornografia, como adultério, entre outras coisas. Mas nesse livro aqui, é o primeiro livro que eu leio dele, devo admitir, mas eu encontrei uma amplitude maior de personagens e situações do que eu estava esperando, devo dizer. Antes do capítulo 1, a gente tem aqui uma citação de Carl Sagan. Ele fala que o nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica que nos cerca. Em nossa humilde condição, em toda essa vastidão, não há qualquer indício de que alguma ajuda virá de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. E a gente vai voltar um pouquinho a Carl Sagan, mas daqui a pouco. E primeiro eu quero falar sobre a impressão geral do livro, que é a seguinte. Ele não é para quem tem estômago fraco. A gente pode ver isso desde a primeira frase, que diz: Don Truby estava pensando no ânus de Kelly Ripa. E a partir daí não vai ficar fofinho, entendeu? Por mais que a gente tenha dois núcleos, né, o núcleo adulto e o núcleo dos adolescentes, que no caso que tem 13 anos, a gente vai ver que a gente vai entrar muito na intimidade deles, e quando eu falo intimidade, é intimidade sexual mesmo. Então, e não só sexual também, né? A gente tem uma personagem aqui que fala muito sobre a anorexia e como ela é apaixonada pela anorexia, que acaba se desenvolvendo para a bulimia. A gente tem uma mãe que tá quase cruzando o limiar entre pornografia infantil em relação à filha dela. A gente tem uma mãe que é completamente obcecada em ver todos os aparelhos eletrônicos da filha para ver se ela não tá conversando com nenhum predador da internet. A gente tem um garoto de 13 anos que é obcecado com pornografia de um jeito bem fetichista. Então, como eu disse, não é para estômagos fracos. Só que aos poucos a gente vai percebendo que o Chad, o nosso autor aqui, não tem o objetivo de se aprofundar na psique de cada personagem. O objetivo dele é realmente mostrar o que há por trás da superfície do politicamente correto de cada um, né? Coisas que as pessoas não falam, coisas que as pessoas não postam na internet. E isso é um pouquinho detalhado aqui. Mas eu achei interessante que o autor não glamoriza também essas atitudes, esses comportamentos. Ao mesmo tempo em que ele não está traçando uma linha de certo e errado, ele também não está dizendo que toda moral é errada ou que toda moral é certa. Ele deixa no limbo mesmo, ele simplesmente vai jogando situações para que a gente tire daquilo o que a gente achar mais interessante. Mas aí a gente volta também para o Pálido Ponto Azul, que é o vídeo gravado por Carl Sagan, lembra da citação que eu falei agora há pouco. Porque o Carl Sagan ele tem um discurso bastante niilista, do tipo, nada importa, se nós somos apenas um pontinho azul no meio do universo, então qual é a grande importância das guerras, ou dos discursos, ou dos prêmios Nobéis? Nada importa de verdade, né? É um pensamento bem niilista mesmo. E a gente tem um personagem aqui dentro, que é o Tim Mooney, que representa esse pensamento. Ele começa a entrar em depressão durante a narrativa, e os pensamentos nihilistas são os que mais fazem sentido para ele. Mas isso não significa que as atitudes das pessoas não influenciem as outras. E aí que entra o grande mote do livro. Por quê? O Tim Mooney resolve largar o time de futebol da escola, que era uma coisa que até pouco tempo atrás importava para ele, mas de repente ele não enxerga mais sentido nisso. A partir do momento em que ele larga o time, uma série de acontecimentos vão acontecendo por conta disso. Você tem o professor de futebol que estava contando com ganhar o campeonato para mulher de emprego, você tem os outros alunos que estavam contando com isso para conseguir entrar no time de futebol do ensino médio, porque o Tim Mooney era realmente um dos melhores jogadores do time, e todo mundo reconhece isso. Mas ao mesmo tempo, o autor vai mostrando pra gente o quê? Que essa obsessão por controle, por encontrar um sentido, muitas vezes é o que vai levar a gente ao fracasso. Muitas vezes é o que vai levar a gente a um pensamento pessimista. Porque a gente vai vendo, né, acho que isso não é spoiler falar, mas a gente vai vendo que se de repente
os jogadores, o professor, a comunidade não visse o ato do Tim Mooney como algo tão profundo, como algo tão impactante, talvez ele não acabasse sendo tão impactante assim. E essa filosofia é aplicada para todos os personagens, desde aquele que consegue ficar mais feliz a partir do momento em que ele aceita as traições da sua esposa, até a pessoa que acaba sendo castigada, de certa forma, por ter forçado uma outra pessoa a fazer aquilo que ela não queria. Então, eu fiquei bastante satisfeito com a maneira desse livro tratar a realidade, desde a maneira como ele fala sobre sexualidade, até a maneira como ele fala da tecnologia. A tecnologia está muito presente aqui, desde celular, Facebook, jogos online, tem um papel muito grande aqui também. Então, eu repito, ele vai causar mal-estar aos mais sensíveis, mas eu devo dizer que a posição libertária, não sei, desse livro me deixou mais feliz do que ofendido, eu devo dizer. E com isso, eu vou dar a esse livro 5 lampadinhas! É isso mesmo! E aí depois quem lê, responde aí, fala o que achou, se gostou tanto quanto eu ou não. Eu sei que é um livro polêmico, provavelmente vai ser um livro ame ou odeie. Eu já vi muita gente que odeia esse livro, que acha que esse autor é o pior do mundo e tal. E assim, eu respeito porque, né, cada um tem a sua história de vida, mas eu gostei muito do estilo desse autor, então, recomendado aí pra vocês. Então, é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Para mais conteúdo sobre livros e literatura, continue ligado no Cabine Literária, não deixe também de se inscrever no canal e curtir se gostou do vídeo. Até mais! O prêmio da vez é 2, não 1, 2 leves, que é o leitor digital da Saraiva. Não é apenas os 2 leves, ok? Cada leve já vai estar carregado com 55 livros que já foram resenhados pelo Cabine Literária. Meu Deus!